para mais uma edição do podcast Salesiano em Foco. Olá, eu sou Thaís Cândido. E eu sou o João Pedro Teixeira. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Salesiano em Foco. Na edição de hoje teremos como convidada a Zuleide Queiroz, professora pós-doutora da Universidade Regional do Cariri, URCA, e ativista pelos direitos das mulheres na região do Cariri. Seja bem-vinda, Zuleide. Queria agradecer a oportunidade de falar sobre esse Dia Internacional da Mulher e queria agradecer especialmente ao João Pedro e a Thaís Cândido que me convidaram para esse momento. Na última segunda-feira, 8 de março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Conta para quem nos ouve agora como surgiu este dia. É muito importante a gente contar essa história porque existem muitos detalhes sobre o assunto, mas o mais importante é dizer dessa conquista de ter o dia 8 de março. Então existem duas histórias que contam pra gente, uma que tem registros e outra que não se encontrou registro, mas datam exatamente de manifestações, né, de mobilizações políticas ainda no final do século XIX, né, que mais precisamente em 1857, que contam, né, que houve um incêndio nas instalações de uma fábrica têxtil na cidade de Nova York e 129 operárias morreram carbonizadas. Procura-se informações sobre esse acontecimento e não se encontra registro. Mas no mesmo período, também muito próximo, mas já no início do século XX, mais precisamente no dia 25 de março de 1911, vai acontecer um incêndio em Nova York, numa fábrica chamada Triangle Shirtway Company, que vitimizou 146 pessoas, dentre elas 125 mulheres e 21 homens. E um detalhe, né, a maioria eram mortos judeus. Então, a partir desse momento, desse acontecimento, né, outros movimentos também já aconteciam em muitas cidades, é importante a gente registrar. E era muito comum os donos da fábrica trancarem seus funcionários para eles não participarem das atividades. E aí esse acontecimento vai se dar nessa cidade e aí tem os registros, 1911. Nesse mesmo período, é importante mostrar que no contexto de uma revolução industrial, o crescimento da industrialização, o trabalho feminino foi mais aflorado. Ele saiu do âmbito doméstico e vai também para outras atividades, uma delas o trabalho fabril, né? E aí vai ser nesse contexto que a Clara Zetkin, no segundo Congresso Internacional de Mulheres Socialistas, mas em 1910, ela vai propor nesse congresso, né, que tenha sido escolhido o Dia Internacional da Mulher. Ela não precisou o dia propriamente, mas ela dizia da importância da criação desse dia para falar sobre as lutas das mulheres e da necessidade da junção das mulheres trabalhadoras já em função das suas realidades diferentes das outras mulheres, né? A partir disso, né, em 1917 também, durante a Revolução Russa, nós vamos encontrar uma participação muito efetiva das mulheres, né, contra a monarquia czarista e agitação de mulheres trabalhadoras do setor de tecelagem, que fizeram uma greve no dia 8 de março. Desde a primeira vez em que as mulheres se juntaram até os dias atuais, muito se foi conquistado. Quais os direitos que as mulheres obtiveram ao longo desses tantos anos e que só agora se consegue sentir o reflexo positivo? É muito importante também a gente dizer que nesse tempo todo, além da primeira conquista ao voto, que foi em 34, é importante a gente dizer que a gente começou a perceber que não bastava só votar, a gente precisava ser votada, a gente precisava ter espaços melhores no mercado de trabalho, a gente precisava ter direito à educação, a gente precisava discutir a nossa saúde, a saúde do corpo da mulher, que tem suas especificidades, né? O direito de decidir. Então, muitas questões foram trazidas. Mas a violência contra a mulher, que é uma violência histórica, que nós fomos subjugadas durante todos os modelos societários, né? Mas na atualidade as mulheres não podem mais ficar
pensando, né, e aceitando essas condições. Então elas foram para a luta, porque também elas foram chamadas para o mercado de trabalho. Além de cuidar da casa, que é muito importante a gente dizer, o trabalho doméstico não é remunerado, é dentro do contexto do sistema que a gente vive. E essas mulheres cuidam da casa. Esse trabalho, você sabe muito bem, quando a empregada doméstica, a diarista está na casa de cada um. Ela precisa receber. E aí, quando a mulher faz isso na casa dela, ela recebe de quem? Ela não recebe, né? Então, é um trabalho que o capital se apropria sem remuneração para ele, sem gasto para ele, né? Então, esse contexto também eu quero dizer do avanço da legislação, a normativa, o ordenamento legal. Então, nós lutamos muito para ter o direito de ir para a escola, nós lutamos muito para ter direito à saúde, mas é importante a gente dizer que a gente precisou lutar e ter leis que vão além da Constituição Federal e do Código Penal Brasileiro, né, que é ter tido a Lei Maria da Penha, né? Depois da Lei Maria da Penha, que vai classificar, tipificar, né, violência como violência física, patrimonial, moral, psicológica, nós vamos precisar ter a lei do feminicídio para dizer que mulheres morrem por ser mulheres, né? E não sendo suficiente, mais recentemente nós tivemos que mudar o Código Penal Brasileiro, que é de 1940, para falar de importunação sexual, para falar de crimes nas redes sociais. Então, assim, cada vez mais a gente precisa estar utilizando de uma legislação para poder garantir que a mulher possa ir e vir, que ela possa ir para o seu trabalho, que ela possa sair à noite, que ela tenha direito. Olha, uma das lutas que a gente faz no movimento atual é ter direito à iluminação pública, porque as mulheres não podem ir para a escola à noite ou trabalhar à noite, porque elas correm risco porque a cidade é mal iluminada. Aqui na região do Cariri, existe um movimento que no dia 8 de março vai às ruas. Fala mais pra gente sobre esse movimento, como por exemplo, quando ele iniciou e por quê. E no Ceará, na década de 80, a gente já encontrava fortemente movimentos de mulheres, especialmente Fortaleza, porque Fortaleza se tornava uma cidade muito grande, né? Então esse é o contexto, né, do movimento, que o movimento vai se fortalecendo pós a ditadura militar, que é também importante a gente dizer isso, a gente volta a se organizar. Mas assim, o movimento vai se consolidar muito pós a ditadura, meados da década de 80, e de lá para cá ele vem se organizando, né? Como é que nós vamos nos organizando? Em coletivos, né? Em sindicatos, em associações, nos movimentos sociais como um todo, juntando, né? Movimento de moradia, movimento das trabalhadoras rurais, o movimento das trabalhadoras sem teto. Então, essas são todas as formas de organização. No Cariri, a gente vai fundar o Conselho da Mulher do Crato em 93 e de lá para cá a gente não parou mais, né? É muito importante a gente dizer isso. E aí a gente funda, né, mais precisamente em 2012, e consolida em 2014, a Frente de Mulheres do Cariri, que é hoje a principal movimento que reúne, que aglutina todas as mulheres na nossa região. Esse ano, dentro das limitações impostas pela pandemia de coronavírus, como foi pensado os atos e movimentos aqui na região para esta data? Nesse momento, né, nós estamos organizando um movimento no Cariri, é importante a gente dizer. Nós estamos com o 8M Cariri, vocês devem estar acompanhando. Desde o dia 1º de março a gente já começou a fazer uma série de debates, reportagens nas rádios e na TV. Nós estamos fazendo palestra nas escolas, como a gente já falou anteriormente. No dia 8 colamos cartazes, faixas, né? E tivemos que ir para a televisão porque tivemos mais morte na região do Cariri. Tivemos dia 7 a morte de uma mulher em Brejo Santo, a 4ª na região do Cariri. Então nós já estamos com 2 mulheres mortas por mês do Cariri. O ano passado foram 4, né, no Ceará como um todo. 47 mulheres mortas no Ceará por feminicídio. O movimento de mulheres faz o 8M e aí ele traz a bandeira da necessidade, né, de auxílio emergencial para as mulheres pobres, principalmente as mulheres que cuidam da família, que são mães solo e que são mais de 70% hoje responsáveis pelas suas casas, né? Zuleide, muito obrigada pela sua participação em nosso podcast. Suas falas e lutas são muito importantes para todas nós.
Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer esse momento e dizer que nos colocamos à disposição e que acompanha a nossa agenda durante todo o mês de março. Construímos esse 8 de março na esperança de que a gente acabe com a violência e que nós tenhamos um mundo com paz, onde todos possam viver com dignidade. Muito obrigada. E por aqui encerramos mais uma edição do Salesiano em Foco. Esperamos que tenham gostado. E até o próximo. E lembre-se de seguir o Colégio Salesiano São João Bosco nas redes sociais. Basta procurar por Salesiano Juazeiro no Facebook e no Instagram. Aproveite e já se inscreve em nosso canal, youtube.com/Salesiano Juazeiro. Ative as notificações e fique por dentro de nossas atividades. Continuamos passando por um período de pandemia, por isso, ao sair de casa, use máscara de proteção, higienize bem as mãos e os objetos com água e sabão ou álcool em gel e sempre evite aglomerações. A gente se encontra no próximo episódio. Mais uma edição do podcast Salesiano em Foco. Um oferecimento do Colégio Salesiano São João Bosco de Juazeiro do Norte, Ceará, com apoio da Rádio Padre Cícero.